Olá, crianças! Tudo bem, né? Vamos continuar a nossa aula de hoje? Nós vamos pegar agora História. Como eu já pedi para vocês fazerem uma boa leitura, nós vamos discutir o texto que você leu. Então, vamos lá? Você abriu o seu livro de História, o Conectados, 5º ano, conforme o solicitado na página 67 e fez uma boa leitura até a página 71. Fez a leitura? Eu espero que sim. Agora, nós vamos trabalhar um pouco com os textos desse livro. O que esses textos estão nos dizendo? Estão falando da cidadania, a conquista dos povos ao longo dos tempos. O texto começa dizendo que a humanidade viveu guerras tremendas, terríveis, que assolaram a sociedade, mataram milhares e milhares de pessoas, né? E ela está falando, o texto está trazendo, que entre os anos de 1939 e 1945, nós vivemos a Segunda Grande Guerra Mundial, ou seja, aquela guerra que foi um marco na história da humanidade, né? Ruas e avenidas inteiras sangrando, com pessoas mortas, né? Por mísseis, armas poderosíssimas, destruindo a nossa humanidade. As perdas foram incalculáveis, né? A gente não tem como mencionar aqui como foi viver aquele período naqueles lugares onde a guerra atingiu diretamente. Bom, então nós temos aí a informação de que cerca de 36 milhões e 500 mil europeus foram mortos por causas relacionadas à guerra. No Japão, foram cerca de 2 milhões de mortes. Então, muitas pessoas morreram nessa guerra. Depois que a guerra cessou, o mundo resolveu que deveria se organizar para combater esse tipo de tragédia humana, né? Porque isso é uma tragédia. E então, criou-se a Organização das Nações Unidas, ONU. O que é a ONU? É uma instituição que tem como objetivo cuidar para a manutenção da paz entre os povos, evitar que guerras nessas proporções ocorressem novamente. Então, em 1945, foi criada a ONU, que é essa organização que existe até hoje. Pessoas do mundo inteiro se reuniram para fazer com que essa instituição fosse criada com o objetivo de preservar a paz, de cultivar a paz entre os povos. Em 1948, então, a ONU, junto com outros representantes do mundo inteiro, criaram uma declaração chamada Declaração Universal dos Direitos Humanos. Para que isso? Para que se colocasse no papel, fizesse aquele documento para a manutenção da paz, garantindo que essa paz fosse mantida entre os povos, né? Então, entre as colocações desse documento estavam que não houvesse mais guerra ao redor do mundo, né? Que tentasse de todas as maneiras cultivar a paz e não as guerras, que ninguém fosse maltratado ou perseguido por sua cor de pele, por sua religião, que ninguém sofresse por sua opinião política e assim por diante. Nós temos aí no seu livro alguns artigos da Declaração dos Direitos Humanos que você deve ter lido, né? O primeiro deles, todos os seres humanos nascem iguais e livres em direitos, né? Iguais em direitos e livres. Por que livre? Porque todo mundo tem a liberdade de escolher aquilo em que acreditar. A sua religião, o seu time de futebol, tudo que você tem liberdade de escolha precisa ser respeitado pelo outro. Isso é uma garantia da Declaração dos Direitos Humanos. Todo ser humano tem direito à vida, à liberdade e à segurança. Primeiro direito é a vida, né, gente? Se a gente não estiver vivo, vai ter direito a quê? Então, nós precisamos do direito à vida, o direito de nascer, de crescer saudável, de viver uma vida tranquila, com segurança. E que também não seja submetido a torturas, castigos, né? Às vezes até sem saber o porquê, como ocorre durante as guerras. Bom, a Declaração dos Direitos Humanos vigorou, existe até hoje, mas
ela também foi ramificada em outras declarações, e uma delas é a Declaração dos Direitos da Criança. No seu livro está na página 70. E o primeiro princípio da Declaração dos Direitos da Criança é: todas as crianças, sem distinção de cor, sexo, língua, religião ou condição social, têm os mesmos direitos. Então, toda criança nascida aqui no Japão, nos Estados Unidos, na França, na Inglaterra, em qualquer lugar do mundo, todas as crianças devem ser tratadas de forma igualitária, todas têm os mesmos direitos. E nós temos os deveres, o dever de proteger, de cuidar dessas crianças, né? A família, a sociedade, o governo, o Estado, né? De forma geral, tem a obrigação de cuidar da criança. O segundo princípio: todas as crianças devem ter oportunidade de se desenvolver física, mental, moral, espiritual e socialmente. Ou seja, crescer saudável, não só de saúde física, mas de saúde mental, sem agressões, sem confusões, sem brigas dentro de casa. Toda criança tem direito de ir para a escola, de aprender, né, de levar essa aprendizagem para a vida. E o terceiro princípio: toda criança tem direito a um nome e uma nacionalidade. A certidão de nascimento é um direito da criança, a família precisa fazer, precisa registrar a criança assim que ela nasce, porque lá estará o seu nome, a sua nacionalidade, ou seja, o lugar que ela nasceu, a família, né, a mãe, o pai, os avós. Então essa criança tem direito a esse documento. Toda criança tem direito à saúde, à alimentação, à recreação e assistência médica, inclusive com prioridade. Se você, criança, estiver no hospital e estiver passando mal e outras pessoas também estiverem passando mal, o atendimento é prioritário para a criança. A criança deve ser atendida primeiro, né? O direito à saúde, à educação, à alimentação é garantido na Declaração dos Direitos da Criança e também no Estatuto dos Direitos da Criança, o Estatuto da Criança e do Adolescente, que é um documento brasileiro, né? E assim por diante. Você vai ver aí nas páginas 72 e 73 que o texto vai falar dos seus direitos, dos seus, daquilo que você tem que vivenciar, né? Bom, mas, infelizmente, a gente sabe que isso não é tão garantido assim. Muitas crianças sofrem maus tratos, sofrem exploração no trabalho, sofrem exploração sexual, passam fome, não tem quem cuide, mora nas ruas. Muitas crianças não vivem os seus direitos e isso precisa ser denunciado, né? A gente não pode aceitar que isso continue. Por exemplo, na página 75 tem um texto falando do sofrimento das crianças na Síria. Agora vocês estão vendo também no Afeganistão as crianças enfrentando guerras, morrendo sem saber por quê, porque os seus direitos não são respeitados. Então, nós precisamos ter em mente que criança tem direitos, que criança tem deveres, que o ser humano tem direito, que o ser humano tem deveres, e esse conjunto de direitos e deveres das pessoas a gente chama de cidadania. Então, você é um cidadão brasileiro, eu sou uma cidadã brasileira e nós temos direitos e deveres. E quem vive em lugares em guerra sofre muito. A gente precisa agradecer a Deus, né, por estarmos em um lugar onde a gente não tem guerra. A gente tem muitos problemas, mas nós ainda estamos bem melhores do que as pessoas que estão em meio às guerras. Então, você viu hoje o seguinte: nós tivemos guerras, em decorrência da guerra surgiu a Declaração Universal dos Direitos Humanos, que declara que todo homem é igual perante a lei, que todos têm direito à vida, né, com segurança. Em decorrência da Declaração dos Direitos Humanos, surge a Declaração dos Direitos da Criança, e na semana que vem a gente vai trabalhar um pouco do Estatuto da Criança e do Adolescente e também do Estatuto do Idoso, que são ramificações desses direitos, né, estendendo assim as pessoas, aquelas pessoas que mais necessitam da proteção e que às vezes são as que mais sofrem com as leis que não são cumpridas. Os seus direitos não são garantidos, apesar de estarem no papel, mas não são respeitados. Então vamos lá, pessoal? Agora você vai resolver as atividades que estão aí no seu livro. Preste atenção. Para resolver as atividades, faça de novo a leitura, né? As atividades estão nas páginas 74
até a 77. Então, você vai ler e resolver as atividades. Combinado? Tchau! Boa atividade para você!